noite, seja bem-vindo ao programa Ordem do Dia, hoje com os deputados Paulo Neves do PSD, Ernesto Ferraz do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos olhar para questões que marcam a atualidade, sobretudo na parte política, temas como a Comissão Europeia, que tem dúvidas sobre o regime de isenções fiscais de criação de emprego no Centro Internacional de Negócios, ainda na Assembleia da República, um debate que aconteceu a semana passada sobre a execução dos fundos comunitários em Portugal. É por aqui que começamos, pela questão das recomendações e, sobretudo, das advertências que foram feitas pela Comissão Europeia ao Centro Internacional de Negócios. Começo pelo deputado Ernesto Ferraz. Como é que viu esta posição da Comissão Europeia, que tem dúvidas sobre estas ajudas de Estado, no fundo, os auxílios que podem ser considerados ilegais às empresas que estão sediadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira? Boa noite a todos e a todas aqueles que nos acompanham. Portanto, o assunto do SIN é um assunto que já tem barbas, por assim dizer, no mínimo, pelo menos desde o dia 6 de julho do ano findo, que a Comissão Europeia fez notícia foi notícia que estava a averiguar essas ditas irregularidades, porque as isenções fiscais tiveram como propósito inicial criar e fixar emprego real, para, assim, contribuir para o desenvolvimento da Madeira, porque não existem isenções fiscais só porque sim. Existem propósitos, existiam objetivos, e então, desde julho, que estas notícias têm vindo mais ao de cima, mas já foram antes. Aliás, isto é uma investigação que decorre há 3 anos. Desde 2015, que já existiam vozes que apontavam para aí, quer no Parlamento Europeu, quer em Portugal, quer na Madeira. Mas essas pessoas que apreciam a transparência e que as regras, quando são impostas, devem de ser cumpridas para seguir os trâmites ditos legais, foram apontadas tudo e mais alguma coisa, porque o que interessavam eram os milhões que se contabilizavam no final do ano, a cada ano que passava, e tudo o resto podia acontecer longe dos nossos olhos, longe dos nossos olhares, porque era tudo legal. Existiram também uma série de empresas que foram notícias em jornais nacionais e mesmo europeus ao longo do tempo, independentemente do regime. Agora estamos a analisar um regime que já terminou, o terceiro regime. Exatamente. Já estamos no quarto regime, provavelmente far-se-á uma análise ao quarto regime daqui a 5, 6, 7 anos, porque isto vem sempre uns anos depois, e a União Europeia diz que está a analisar exatamente porque a criação de emprego, eu fazia uma parte, mas tem tudo a ver. O Bloco de Esquerda na Alrram, praticamente no início da atual legislatura, porque fui eu próprio que fiz uma questão ao Governo via Assembleia Regional, para desmistificar a criação de emprego, que nunca era conhecida de ninguém, foi sempre escondida. Da Zona Franca? Não sei se por mero acaso. Do SIN. Sim, a Zona Franca é mais palpável, claro. É visível. Quando falamos em Zona Franca, no fundo usando a expressão... Produz, cria e claro. Tem trabalhadores, obviamente. Sim, a Zona Franca industrial, as máquinas aquela que está ali no Canicel. Sim, mas ainda assim, essa tem muitos trabalhadores do que tem o resto. Fez uma pergunta... nos últimos tempos, isto é em 2015, mas porque já era assunto, que é o meu disse, quantos empregos é que foram criados, em que empresas, para saber, para a opinião pública também ter conhecimento do que realmente se passa. Pois, esta legislatura tem 4 anos e meio, passaram praticamente 4 anos, e apesar do que dizem os estatutos da Assembleia, 30 dias para a pergunta do Governo, a resposta perdeu-se pelo caminho. Mas a resposta nunca chegou, não sei porquê. Mas os dados nomeadamente sobre as questões de emprego, têm sido divulgados até pela própria Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Ainda há relativamente pouco tempo foram divulgados dados sobre o número do emprego. Fala-se à volta de 3 mil pessoas que estarão aqui envolvidas nas questões do emprego. Cerca, mas 600 e tal, sendo na parte industrial no Canicel, e as outras nos serviços internacionais. Não há dúvidas que a Zona Franca Industrial... Essas é fácil contabilizar, não? Sim, basta ir ao Canicel, claro. Basta conhecer minimamente. Refiro-me empresas que algumas delas
não tem funcionários. A própria a Comissão Europeia dizia que, aquilo que já se dizia há muito tempo, é que há a mesma pessoa, ou o mesmo recurso humano, neste caso, aparecia relacionado a várias empresas. E essa criação de emprego e ao desenvolvimento da Madeira, para que contribuíam as isenções fiscais, era emprego real, em números reais, e dessa forma contribuir para o desenvolvimento da Madeira. E, portanto, agora, o que é que o Governo Regional e o Governo Nacional, porque isto é um assunto... Sim, é mais nacional, uma questão, estamos a falar... É um assunto europeu, porque existem claro. outros regimes. Numa zona ultraperiférica é este, da ultraperiférica, e a autoridade tributária diz que o regime especial de auxílio do Estado tem por objetivo de contribuir para o desenvolvimento da Madeira através exatamente dessa criação de emprego, independentemente das claro. isenções, os resultados que ficam em IRC e outros assuntos fiscais. E, segundo isso, é isso que está em dúvida. E é essas dúvidas... E deu ao Governo Nacional e também ao Governo Regional um mês, salvo erro, para demonstrar por X mais Y vamos as coisas continuar o debate, só para dar aqui também a palavra ao deputado do PSD, Paulo Neves, sobre esta matéria e sobre, enfim, esta questão sobre o Centro Internacional de Negócios, que obviamente não é uma boa notícia para a região. Sim, mas também não se pode exagerar. Em primeiro lugar, penso que ninguém tem dúvidas da importância do Centro Internacional de Negócios para a Madeira em termos fiscais. Portanto, até aí penso que estamos conversados, que isto é uma matéria... Uma receita significativa, não é? Bastante significativa. Portanto, ponto número 1, o Centro Internacional de Negócios é muito importante para a Madeira. Ponto número 2, como é importante, vamos todos defendê-lo. Quanto a esta questão da criação de emprego ou não criação de emprego, já estamos a falar de meia dúzia de empresas, parece que estamos a falar de 10 mil, não estamos a falar de 6 ou 7 empresas que estão a ser, se quiser, acompanhadas por instâncias comunitárias. Sim, mas fala-se num montante de, enfim, das tais ajudas. Sim, mas é evidente que pode representar 300 milhões de euros. Repare uma coisa, há emprego direto, há emprego indireto. Como há a parte fiscal, quer dizer, a importância do Centro Internacional de Negócios para a Madeira é, em primeiro lugar, a parte fiscal, que nos dá muitos milhões para pagar a saúde. E é bom que as pessoas tenham consciência disso e, felizmente, já têm. Se há emprego direto, mas também há emprego indireto. Então vamos começar a contabilizar também o indireto. Depois tem outra questão. Algumas destas empresas, naturalmente, estão aqui na Madeira, mas têm os serviços fora. Portanto, também têm que ter muitos funcionários afora, ou alguns cá que também vão para fora. Portanto, tudo isto deve ser analisado ponto por ponto. Agora, é bom que se tenha, em primeiro lugar, uma clara noção da importância daquilo que nós estamos a falar, que é um Centro Internacional de Negócios na Madeira, que deve ser, aliás, um centro nacional do país inteiro, que é muito positivo em termos fiscais para a Madeira. Ponto número 1. Ponto número 2, temos que o defender. Ponto número 3, estamos a falar de uns casos muito episódicos. É evidente, tem algum volume em termos financeiros, mas são episódicos. E é bom que nós tenhamos esta ideia que havia durante anos uma crítica que era isto aqui era uma offshore, ninguém controlava nada disto, já se percebeu que não é verdade. Aliás, tanto não é verdade que a OCDE olha para isto, o Banco Mundial olha para isto, a Comissão Europeia olha para isto, então o Regulador Nacional olha para isto. Ou seja, se há um Centro Internacional de Negócios que é fiável, que é sério, é o da Madeira. Por toda a gente olha para ele, inclusive instituições internacionais. Portanto, é bom. Não, Sr. Deputado, como deve imaginar-se, há partido que defende que deve ser olhado é o nosso, que nós sabemos perfeitamente, porque não há um bom centro de negócios internacional que não seja credível. É que isto não é um offshore, isto não é uma praça financeira. Aliás, não temos, infelizmente, nada financeiro. Isto é um centro internacional de negócios. Claro. E se é um centro internacional de negócios credível para empresas credíveis, tem de estar sempre sob o foco. Agora, não vamos ser ingênuos. E aqui é a segunda parte também, vale a pena a gente também falar. Como deve imaginar, existem outros centros internacionais de negócio e outras praças financeiras que de facto não brincam em serviço, que não desejam o melhor para a Madeira, como é evidente. Se você tem uma empresa que vem para a Madeira, se ela não vier para a Madeira, vai para outro sítio. Como é evidente que você está a falar do Chipre, está a falar de Malta, está a falar de Londres, está a falar o Luxemburgo. Ou seja, existem muitas outras praças financeiras, que não é o caso da Madeira, diga-se passagem que nós não somos uma praça financeira, que aquilo que desejam é que isto não corra bem na Madeira. De qualquer forma, esta é uma decisão que é uma decisão, embora sendo preliminar da Comissão Europeia, não deixa de ser uma decisão da Comissão Europeia e da análise que faz em relação àquilo que é o desempenho
do Centro Internacional de Negócios, enfim, fala aqui claramente, e há umas passagens desse relatório que fala em auxílios ilegais que não podem ser considerados compatíveis com aquilo que é o mercado interno, por exemplo. Enfim, sim, mas para citar alguma das passagens. Sim, isso levava-nos a muitas conversas. Em primeiro lugar, há esta ideia que isto é um paraíso fiscal. Para já, Madeira não é nenhum paraíso fiscal, porque as empresas aqui pagam impostos. No paraíso não deve haver impostos. E muitas vezes existem estes paraísos fiscais, sabe porquê? Porque a gente vive num inferno fiscal. Portanto, temos que criar às vezes um paraíso fiscal para instituições ou pessoas. Esta é também a grande verdade, e é bom que nós tenhamos consciência na Europa qual é que é o peso dos impostos sobre as pessoas, sobre os trabalhadores, sobre as famílias e sobre as empresas. É um inferno fiscal. É por isso que existem às vezes estes escapes destes paraísos fiscais, que também não são paraísos, que aliás, como sabe, as empresas cá pagam impostos. Podem dizer que têm alguns benefícios. Que estão obrigadas a cumprir determinadas regras, claro, que devem ser auditadas pelas entidades, em primeira instância nacionais. Ainda bem. O que parece é que não foram. Não, isso não é verdade. Quer dizer, não foram na medida em que a Comissão Europeia diz que, eventualmente, ou desconfia que haja aqui situações não totalmente corretas. Uma coisa, não se vai agora confundir uma árvore com a floresta. É evidente. Conhece algum centro internacional de negócios perfeito, onde tudo é perfeito e tudo é legal? Conhece algum sítio assim? Não vai ser aqui na Madeira, mas isto está a pérola do Atlântico, mas não é o paraíso do Atlântico. Portanto, pode haver e deve haver uma ou outra empresa que possa não estar, não faço ideia, possa não estar a cumprir com aquilo que devia de ser cumprido. Agora, das duas uma, se não está a cumprir, tem que cumprir, olhe, paciência, vai ter que cumprir. Ou outra, que é mudar algumas coisas. Será que faz sentido essa obrigatoriedade do emprego direto? Não faço ideia, está a perceber? Agora, o que eu acho que nós temos de ter consciência é, não podemos brincar com o Centro Internacional de Negócios, porque o Centro Internacional de Negócios tem uma importância extraordinária para a Madeira, nem que seja do ponto de vista fiscal, mas também é estratégico para o país, que não tem lógica nenhuma que um país como Portugal, com uma área marítima como Portugal, com uma situação geográfica como Portugal, não tenha um Centro Internacional de Negócios. Mas, se você reparar, todos estes centros internacionais de negócios são tudo quase sempre em ilhas. E porquê? Porque as ilhas têm que ter esta necessidade, têm a criar mecanismos para compensar o seu isolamento, a sua pequenez, que é verdade, você aqui não pode ter grandes fábricas na Madeira, nunca vai ter. Ou seja, nós temos que criar isto, não somos criativos, porque se reparar, estamos a falar do Chipre, estamos a falar da Malta, tirando um pouco os Luxemburgos e o Londres desta vida. Agora, também não sejamos ingênuos, e é bom que nós também tenhamos esta atenção. É porque a Madeira tem 1000 empresas, Malta tem 60.000, a gente fala muito da Madeira e falta um pouco em Malta. Porque será? Está a perceber? Ernesto Ferraz, ainda sobre esta questão enfim, de certa forma da imagem que vai dando lá para fora, porque de facto o Centro Internacional de Negócios de vez em quando aparece na praça pública não pelas melhores razões, e esta é mais uma, eventualmente. Voltou a aparecer depois, sobretudo depois aquele escândalo do Panama Papers, que voltou a levantar a ponta do véu. O Sr. Deputado Paulo Neves diz que são meia dúzia, mas o número de empresas não quer dizer que os valores e irregularidades não sejam de um tamanho muito maior. O que eu disse é que não vamos confundir todas com duas ou três. É evidente que isto não é um Centro Internacional de Negócios perfeito. Mas ao longo do tempo têm sido também notícias de empresas fictícias, empresas que não existiam. E então? O Sr. Deputado Paulo Neves acha isto tudo normal. Isso cabe ao regulador que esteja atento, não é? É evidente, mas alguém disse que isso era normal? Sim, mas quando não se regula, não se tem conhecimento. Agora tentamos regular. O que o Ernesto está a dizer é que as autoridades não quer regulação. Quem é que disse que não quer regulação? O Ernesto, no fundo, o que está a querer dizer é que as entidades portuguesas não têm fiscalizado como deve ser. Eu não conheço o trabalho da autoridade tributária e do próprio da autoridade tributária cá na Madeira e o trabalho que fazem em conjunto ou não, e se estão em consonância com aquilo que é o papel dos governos da região e nacional, e qual é a relação que estabelece entre a própria Comissão Europeia. Portanto, agora, passados estes anos, estamos no quarto regime e começarmos a irmos para trás para investigar hipotéticas contrastes entre aquilo que eram os objetivos e aquilo que não foram as concretizações e que são um auxílio ilegal, essas isenções fiscais, é porque alguma coisa não corre bem e daqui a um mês provavelmente vamos ter um resultado ou não. Não é a primeira vez que se tente que é notícia ou que
que se investigam situações menos claras e as conclusões tardam ou nunca chegam. Eu não sei se desta vez será o mesmo, esperemos que não, que seja tudo clarificado e que as empresas as existentes, não as fictícias, cumpram com aquilo que foi estipulado nos diferentes regimes, criem emprego e que esse emprego estável e duradouro e que esse emprego contribua para o próprio desenvolvimento da Madeira. Sabemos que a Madeira está muito dependente, não há uma diversificação económica, por ser uma ilha, por todas as condições físicas e longínquas e de escala que tem, como disse, mas está assente nos milhões que vêm ao final do ano do SIN e do turismo. Portanto, se um não funcionar e o outro começa a funcionar menos bem, portanto, isto não augura um futuro próximo muito risonho. Agora, não deve valer tudo. Não, mas não deve valer tudo para chegarmos a um valor X que é importante para... E depois a forma como se aplica esses valores também cai muitas vezes, não raras vezes, em imbróglios. Há muitos anos. Pois, é um discurso muito superficial, não vai ao fundo das questões. Tenta passar uma ideia, vender duas ideias, mas depois tudo o resto é acessório. Quando não é importante, porque tudo faz parte do esclarecimento e da transparência. À verdade, mas a sua opinião tem direito a ela. Aquilo que eu acho que nós devemos concluir, Gil, é ainda bem que o Centro Internacional de Negócios da Madeira é regulado e observado. Que isso é sinal que isto é sério. Ponto. Se alguma coisa corre mal, que se corrija. Agora, há outra coisa também que é bom que a gente tenha presente, que é o nosso Centro Internacional de Negócios, pela importância que tem para a Madeira, seja na criação do emprego direto e o emprego direto qualificado, como deve imaginar, seja na criação do emprego indireto, seja nas receitas fiscais, só para as pessoas que nos acompanham, é bom que a gente tenha esta noção. Em 2018, 43%, repito, quase metade, 43% do IRC veio daqui. Mais 13% da receita total de impostos da região, que é à volta de mil milhões de euros, são 900 e tal euros, veio também daqui. Ou seja, é bom que nós tenhamos. Estamos a falar da criação de um emprego, se houve um emprego direto ou indireto. Acho muito bem, se eles tinham que fazer um emprego, façam um emprego. Mas estamos a falar de outra coisa também, que são as receitas fiscais. Quanto é que isto dá para a Madeira? Portanto, nós temos de ter um Centro Internacional de Negócios competitivo e não sejamos ingênuos. Não vamos exigir mais coisas à Madeira do que se exige a Malta, ao Chipre, ao Luxemburgo, a Londres. Quer dizer, nós temos que estar aqui perfeitinhos, que isto até parece grande parte da discussão política que muitas vezes que tem aqui na Madeira à volta desta questão é de que na República os diferentes governos não têm acarinhado o Centro Internacional de Negócios da Madeira como deveriam. Um disparate, como deve imaginar. Repare uma coisa, isto, não vamos ser ingênuos, a Espanha tem o seu Centro Internacional de Negócios, não tem? Andorra. A França tem o seu, Mónaco. A Alemanha tem o seu, Liechtenstein. A Inglaterra tem o seu, que por acaso a capital deles, que é Londres, e depois aquelas ilhazinhas também servem para isso. Ou seja, não vamos ser ingênuos, toda a gente tem o seu, e é um escape, de facto, para o inferno fiscal que nós vivemos na Europa, ponto. Só existe o paraíso porque existe o inferno. Portanto, existem estes paraísos fiscais, que nem são assim tão paraísos fiscais, porque a gente vive todos num inferno fiscal. Agora, todos têm o seu paraíso fiscal. No nosso caso, nem é um paraíso fiscal, nem é um centro... O nosso é um Centro Internacional de Negócios, nem é uma praça financeira, está a perceber? Agora, não se vai exigir para nós aquilo que não se exige aos outros, que ainda por cima os outros são muito maiores. Vamos avançar para uma outra questão que foi discutida também a semana passada na Assembleia da República, Ernesto Ferraz, que tem a ver com a execução dos fundos comunitários. Esta também uma matéria que muitas vezes aparece no centro do debate político, sobretudo atendendo a que este tem a ver com o quadro comunitário de apoio que atravessa, neste caso, mais do que um governo, com o Governo da República, nesta altura, a ser chamado ao Parlamento, em parte criticado porque a execução não estará dentro daquilo que eventualmente seriam as expectativas, nomeadamente da oposição, mas o Governo dizia que até está bem nesta matéria, que até é o segundo país dentro da União Europeia com melhor execução dos fundos. Ernesto Ferraz, como é que vê esta questão? Sim, o debate foi na sexta-feira passada, ao início, um debate de atualidade pedido pelo PSD para confrontar o governo, só que os fundos comunitários estão envoltos em números, em milhões, em percentagens, em trimestres, em semestres, em anos, e é muito complicado ter uma percepção muito aproximada daquilo que é. Sim, um quadro comunitário que começou em 2014 e que vai até 2020. Neste caso, estamos num que, entretanto, acabou por mudar de nome, o quadro
14, 20, que hoje conhecemos como o Portugal 2020. Recordo que estamos em vésperas de um próximo quadro comunitário, mas normalmente todos os quadros comunitários, no seu limite finito anual, têm sempre verbas para serem utilizadas sobretudo nos 2 a 3 anos seguintes, já dentro do quadro seguinte. Sim, a questão aqui Porquê? Porque no início dos quadros também não existem fundos. No primeiro ano não existem, no segundo ano existem muito poucos. Está em regulamentos dos diferentes fundos, não é? Regulamentos, é um processo burocrático enorme, de candidaturas, de processos de candidaturas que se prolongam no tempo em demasia, o que torna este processo muito burocrático, muito difícil, muito pesado para a sua aplicabilidade, para a sua execução. E este também é um problema, pelo aquilo que eu me lembro, que vem desde o primeiro quadro. Portanto, quando se discutia o segundo quadro comunitário de apoio, uma das conclusões e daquilo que se pretendia mudar, ou que era exigente que se mudasse no segundo quadro comunitário de apoio, era que o primeiro não tinha resultado muito bem, tinha sido um processo, portanto, que as coisas se mudavam. E esta questão, este debate sobre a carga burocrática, a morosidade, todo este processo, faz-se praticamente quando se fala em todos os quadros comunitários de apoio. E, portanto, andamos desde o fim dos anos 80... Não há forma de dar a volta a esta questão. Desde os anos 80 a falar no quadro comunitário, na não aplicabilidade dos fundos. Também acabou uma comissão eventual no passado mês de fevereiro sobre o próximo quadro comunitário de apoio e nas dezenas e dezenas de audições que foram feitas no Parlamento, em cinco audições que foram feitas descentralizadas pelo território, praticamente todas as personalidades ouvidas, ou entidades governamentais ou não, foram praticamente unânimes que a carga burocrática é o que é um dos pesos nesta questão. Em relação aos fundos aplicados, em relação àqueles fundos, um estudo recente demonstra que os fundos que podiam ser gastos entre 2014 e 2018, neste momento, nestes 4 anos, vamos em 48,8%, portanto, abaixo dos 50% de aplicabilidade. Se formos para o todo do quadro, estamos nos 28,8%. Isto no final de 2018, porque ainda estamos no início de 2019. Portanto, ainda temos muita margem aqui para... É muito mau, mas também aqui a aplicabilidade, regra geral, a média da aplicação dos fundos em Portugal é muito parecida, com ligeiras oscilações desde o primeiro quadro. E ligeiramente abaixo, per capita, em relação às médias da União Europeia. Portanto, não é nada de Nós estamos muito longe nem daquilo que é a média. Paulo Neves, também a sua leitura sobre esta questão dos fundos e a forma como estamos a aproveitar essas ajudas que vêm da União Europeia. Deixe-me só fazer um parênteses, nós estamos a falar dos fundos para o país inteiro. Claro. Se fôssemos olhar para a Madeira é dos melhores exemplos que existem na Europa na aplicação de fundos. Como é evidente, Portugal inteiro tem uma importância muito grande. Porquê? Porque em Portugal o investimento público não tem existido, quase. Como sabe, é uma crítica que, aliás, o meu Partido Social Democrata a nível nacional, temos feito ao Governo da República, que o investimento quase que desapareceu deste país. Aliás, há menos investimento público neste momento do que na altura da Troika. E é bom que a gente tenha essa noção. E no atual Governo, que é o Governo do PS, secretado naturalmente pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Agora, os fundos têm uma importância muito grande até no nosso país porque não há investimento público. Portanto, boa parte do investimento público faz com os fundos comunitários. É evidente que isso eu concordo com o Sr. Deputado, que existem quadros para todos os gostos, números para todos os gostos, não sei o quê. Agora, se nós formos a comparar, e eu vou-lhe fazer, e digo-lhe exatamente, estou-lhe a fazer uma comparação entre o governo do meu partido a nível nacional até 2015, se nós formos a dezembro de 2011, a execução era 39. Se formos a dezembro de 2018, estamos numa execução de 33. Ou seja, estamos muito piores agora do que estávamos no passado, e isso é mau, porque agora necessitamos de muito mais dinheiro vindo destes fundos comunitários do que antes para compensar os cortes que temos feito nos investimentos públicos. Depois, também existe um outro quadro que dá conta que somos o sétimo no aproveitamento dos fundos comunitários neste momento. Porque o Governo fez, na intervenção da Assembleia da República, fez uma comparação que é evidente, não sei se é fake news, se é esperteza... É a leitura dos números, não é? Que às vezes vale para... Que foi comparar
a execução de Portugal com países semelhantes a Portugal. Que isto é muito discutível, eu nunca tinha visto esta criatividade, mas pronto, fica a criatividade com quem é. Agora, nos quadros da União Europeia, nós estamos em 7º lugar, e é mau, por uma simples razão. Porque nós somos os mais pobres. Aliás, somos cada vez os mais do fim da lista. Portanto, devíamos ser dos que devíamos de aproveitar mais, porque não só temos necessidade, como até para compensar a falta de investimento. Mas, Carlos, hoje vamos ter que ficar por aqui. Resta-me agradecer ao Ernesto Ferraz e também ao Paulo Neves. É o ponto final por hoje. Voltamos de hoje a uma semana. Boa noite. Fique bem.